Seja bem-vindo, alma querida. Hoje, convido você a fechar os olhos e permitir que sua mente descanse enquanto caminhamos juntos por uma história sagrada. Até o cume solitário de Moriá, onde o céu parecia mais perto e a fé mais pesada. Talvez agora você esteja deitado, buscando silêncio e aconchego. Talvez seu coração traga lembranças, perguntas ou apenas um desejo silencioso de descansar. Que esta noite, a palavra que paira sobre nós venha como um orvalho suave, acalmando o espírito e envolvendo sua alma em um manto de paz. Antes de começarmos, gostaria de saber de onde você está me ouvindo e que horas são aí. Deixe nos comentários. É uma bênção ver como tantas almas se reúnem aqui em paz para essas caminhadas com Deus. E se essa narrativa tocar o seu coração, um clique silencioso no botão de inscrever-se será como um amém sussurrado entre amigos da fé. Agora, feche os olhos, se quiser. Respire fundo e imagine. Imagine o vento fresco da madrugada soprando entre as cortinas de uma tenda no deserto. Do lado de dentro, há uma sombra ajoelhada. Um homem com os olhos baixos, em silêncio. O céu estrelado é testemunha de uma oração sem palavras. É um pai. Um homem que já ouviu promessas. E agora escuta um pedido impossível. Seu nome é Abraão. Ele é conhecido por sua fé. Mas essa história não é sobre vitórias triunfais, nem celebrações alegres. Ela é sobre o silêncio da madrugada, quando Deus chama. E o chamado não traz consolo, mas um peso. Hoje vamos caminhar por dentro da alma de um pai. Um homem que ouviu de Deus uma promessa e viu essa promessa crescer, correr, sorrir, chamá-lo de pai. Mas agora, o mesmo Deus que prometeu, pede o que foi dado, pede o que ele mais ama. Não há gritos, não há relutância explícita, só há o som abafado da respiração e o rumor do coração que se parte. Abraão se levanta. Ele não discute, ele apenas obedece. E com ele parte o menino, Isaque. Entre o amor e a obediência, caminha a alma de um homem dividido. E o silêncio do filho pesa mais do que qualquer palavra. Nesta história, há uma tensão que talvez você conheça. A tensão entre aquilo que Deus prometeu e aquilo que ele parece exigir, o espaço estreito entre a esperança e o altar. E talvez hoje, sem saber, você esteja também a caminho de um Moriá interior. Talvez esteja sendo chamado a entregar algo precioso, um plano, um vínculo, um sonho. Talvez esteja perguntando: Senhor, por que o Senhor pede aquilo que me deu com tanto amor? Essa pergunta é o fio que vai nos conduzir por essa noite. Porque às vezes o que Deus nos pede não é para ser tirado, mas para ser transformado. Então, se você estiver pronto, mesmo com o coração trêmulo, caminhe comigo. A fogueira se apaga devagar e o céu começa a clarear. Logo, será hora de partir. E o caminho até Moriá já começa a se revelar diante de nós. A madrugada ainda cobre a terra como um véu espesso e o silêncio parece mais denso do que nunca. É nesse silêncio que Deus fala, não com trovões, não com relâmpagos, mas com aquela voz que só se ouve quando tudo mais se cala. Abraão, desperto antes que o sol ouse romper o horizonte, escuta a presença. Ele reconhece. Não é a primeira vez que o Eterno o chama, mas algo no ar, algo na atmosfera espiritual daquela noite o faz estremecer. Não há alívio na voz que escuta em seu íntimo. Há um peso sagrado. Abraão. Seu nome ecoa no invisível, e como alguém que já conhece o Senhor, ele responde: Eis-me aqui. Palavras simples, mas que carregam entrega, reverência e vulnerabilidade. Deus o chama, como tantas outras vezes, mas não para enviar uma promessa, não para renovar um pacto. Desta vez, o chamado vem vestido de silêncio e mistério, e o pedido
parece contradizer tudo o que o próprio Deus dissera antes. Leva agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. A madrugada segue escura, como se o céu tivesse se recusado a amanhecer. A mente de Abraão não debate, o coração sim. Mas ele não responde com argumentos, ele responde com ação. Levanta-se, prepara tudo. Não há palavras registradas nesse momento entre ele e Sara. Talvez o silêncio tenha sido seu escudo. Talvez o olhar trocado entre os dois dissesse mais do que qualquer explicação. E assim a jornada se inicia, sem justificativas, sem detalhes. Apenas um pai, um filho, 2 servos e a madeira da entrega. Deus falou, mas não o explicou. E talvez seja isso o mais difícil nos chamados de madrugada. Eles não trazem mapas, trazem apenas um nome sussurrado e uma direção. Talvez você agora sinta algo parecido, como se estivesse ouvindo um chamado que não faz sentido, como se Deus tivesse pedido algo que você não sabe como entregar. Mas nessa história, como na sua, há algo invisível se movendo, algo sagrado, algo eterno, porque todo chamado, mesmo o mais duro, traz escondido um encontro. Um lugar onde o invisível se tornará visível. E a caminhada até esse lugar já começou. 3 dias, 3 amanheceres silenciosos, 3 noites em que a mente de um pai repousava sobre pedras e pensamentos. 3 dias em que o céu parecia não dizer mais nada, como se Deus tivesse falado apenas uma vez e agora observasse de longe. O caminho até Moriá não era apenas geográfico, era um deserto interno. Um trajeto por dentro da alma, onde cada passo era uma escolha entre confiar ou desabar. Abraão seguia, mas não corria. Ele não hesitava, mas também não sorria. Havia uma tensão suspensa em cada gesto. Isaque caminhava ao seu lado, talvez colhendo o silêncio do pai, como quem recolhe sementes sem saber se florescerão. Os servos não perguntavam, apenas acompanhavam, respeitando a distância que existe quando alguém anda envolto em um chamado sagrado. E o deserto, que já era seco por fora, parecia mais seco por dentro. É difícil imaginar o que Abraão pensava. Talvez recordasse os risos de Isaque ao aprender a andar. Talvez se lembrasse da promessa dita sob as estrelas anos antes, quando Deus prometera descendência tão numerosa quanto os céus. E agora era aquele único filho, o riso da sua velhice, quem carregava nas costas o peso da entrega. Fé, nesses dias, não era certeza, era persistência. Porque há momentos em que a fé não brilha, apenas resiste, não canta, apenas caminha. 3 dias assim são longos demais para quem carrega um coração dilacerado, e curtos demais para quem espera um milagre que impeça o inevitável. O monte ainda não era visível, mas já estava presente no espírito. Cada passo era um eco da ordem divina, e cada silêncio de Deus era uma prova viva de que a fé não depende de respostas, mas de presença. Talvez você conheça esse tipo de jornada, aquela em que Deus não explica. Os dias são longos e as noites são espessas como véus. E mesmo assim, você continua, porque algo em seu interior sabe que há um altar esperando e que, embora tudo pareça escuro, o caminho ainda é dele. A fé é essa chama fraca que continua tremeluzindo mesmo quando o vento da dúvida sopra forte. E foi assim, entre sombras, areia e suspiros, que Abraão caminhou. Até que, de longe, o monte começou a surgir no horizonte, solene, como um santuário sem paredes, como um lugar onde algo morreria para que outra coisa renascesse. O monte finalmente se revela, não com glória, não com cantos, mas com a quietude árida de quem guarda segredos antigos. Abraão ergue os olhos. Ali está Moriá.
Ali está o lugar onde sua fé será desnudada, onde o silêncio entre o céu e a terra se tornará insuportavelmente real. Ele detém os servos. Ficai aqui. Eu e o menino subiremos e adoraremos e tornaremos a vós. Palavras ditas com os lábios, mas talvez pesadas demais para o coração. Como se a esperança insistisse em permanecer, mesmo quando tudo apontava para o fim. E então, Abraão toma a madeira e a coloca sobre os ombros do filho. A imagem é silenciosa, mas grita em nossos sentidos. A madeira do sacrifício, nos ombros de quem é inocente. Isaque carrega sem saber aquilo sobre o qual será deitado. A cena se ilumina com uma luz que vem do futuro, porque séculos mais tarde, outro filho caminharia com madeira às costas, também em direção ao monte, também em silêncio, também por amor, mas ali, naquele instante ainda preso no tempo antigo, Isaque apenas carrega. Não há resistência, não há revolta, há confiança, confiança no Pai. A estrada até o topo é estreita, poeirenta, cheia de pedras que machucam os pés, mas o menino sobe, sustentando nas costas o altar que está por vir. Abraão leva o fogo e o cutelo. Cada um carrega um símbolo da entrega. E a fé, essa fé silenciosa, caminha como um fio invisível ligando gerações, como se aquela subida carregasse o peso de todas as futuras entregas que a humanidade ainda faria. Não há anjos ainda, não há vozes vindas do céu, só o som dos passos. A madeira rangendo sobre os ombros de Isaque, o fogo tremulando nas mãos de Abraão e o céu calado. Talvez você conheça essa sensação de estar carregando algo pesado demais, sem entender o porquê, de subir montes interiores com o coração apertado, de confiar mesmo sem explicação. É assim que se caminha até o altar, não com certezas, mas com obediência, não com promessas claras, mas com fé trêmula. E o menino, com a madeira às costas, segue, como se já soubesse que os passos obedientes ecoam mais alto do que qualquer sacrifício, como se em silêncio já confiasse no Deus que vê e que, mesmo calado, jamais abandona. O caminho estreita à medida que o cume se aproxima. O sol já toca o alto das pedras, mas o frio dentro do peito permanece. Cada passo é uma renúncia, cada metro subido é um sussurro entre o medo e a fé. Abraão caminha à frente, Isaque o segue, e então, como um sopro que interrompe o silêncio, surge a pergunta: Meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Há perguntas que atravessam a alma. Essa foi uma delas. Abraão ouve. E por dentro talvez se parta, mas por fora mantém-se firme como quem sustenta o peso do mundo sobre os ombros. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Não é uma resposta, é um refúgio, não é uma certeza, é um clamor travestido de confiança. E Isaque aceita. Ele não questiona mais. Talvez porque veja nos olhos do pai algo mais profundo do que palavras poderiam explicar. Talvez porque reconheça naquele silêncio uma dor maior do que a sua própria dúvida. Abraão não chora, não diante do filho, mas seu silêncio fala. É o silêncio de quem ama e obedece ao mesmo tempo. De quem crê, mesmo quando tudo dentro de si grita por explicação. De quem escolhe confiar, ainda que o coração esteja dividido entre a promessa e o altar. O olhar de Isaque repousa sobre o pai. E há ali, naquela troca muda de gestos e olhares, uma comunhão que nem o tempo poderá apagar. Eles seguem. O monte já os envolve como um templo sem muros. Não há outros olhos ali, apenas os de Deus. E ele vê. Talvez você, ouvindo agora, lembre-se de momentos em que alguém te olhou, buscando resposta. Talvez você tenha sentido o peso de não saber o que dizer, ou o fardo de parecer forte quando por dentro estava despedaçado. Abraão vive esse momento, e vive sem fugir,
porque há silêncios que sustentam e há respostas que só o céu pode dar. O altar se aproxima e com ele a entrega. Mas por um instante, o que permanece é esse laço entre pai e filho. Um laço feito de fé, de dor e de uma esperança que ainda não se quebrou. É o silêncio de quem ama demais para mentir e confia demais para desistir. Agora os passos cessam. Abraão e Isaque chegaram. O topo de Moriá não é majestoso como os montes dos Salmos. Não há beleza exuberante, nem sombras que acolhem. A paisagem é seca, a terra é firme e o ar rarefeito. Há algo sagrado ali, mas não é conforto, é confronto. O monte é alto o suficiente para tocar o céu com os olhos, mas também isolado o bastante para que ninguém mais ouça o que ali acontecerá. É um altar que separa o homem do mundo, o filho da mãe, o servo do servo. Ali só restam o pai, o filho e Deus. Talvez neste instante Abraão sinta que o tempo desacelera. A respiração é mais funda, os gestos mais lentos, não por hesitação, mas por reverência. O monte é esse lugar onde se entra em outra dimensão do coração. Não se sobe a Moriá como se visita um lugar, sobe-se para encontrar algo, ou perder tudo. O lugar de encontro com Deus é também o lugar onde deixamos partes de nós, vaidades, medos, planos, pessoas. Às vezes aquilo que mais amamos. Moriá não é só um monte, é o espaço onde o divino e o humano se cruzam, onde a fé deixa de ser teoria e se torna carne, lágrima, madeira e fogo. Ali, cada pedra parece saber o que está para acontecer. O silêncio do ambiente não é vazio, é denso, como se todas as histórias de entrega de todas as eras tivessem ecoado naquele chão. Abraão olha ao redor. Procura o lugar exato. Talvez se lembre das palavras de Deus em um dos montes que eu te mostrarei. E ali, naquele pedaço de chão áspero, ele sente que chegou, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. A entrega não começa quando o altar é erguido. Ela começa quando se reconhece o lugar. E aquele lugar é onde céu e terra vão se tocar. Não com glória, mas com gemidos. Não com luz, mas com entrega. Porque toda verdadeira adoração exige separação. E às vezes, para nos encontrarmos com Deus, precisamos nos separar de tudo o mais, até mesmo de nós mesmos. No alto de Moriá, Abraão entende: o encontro mais profundo com Deus não acontece na segurança, mas no cume do desconhecido, onde se vai com medo, com fé, com amor e com a alma nua diante do Eterno. O lugar está diante deles. O monte já foi vencido com os pés, mas agora é o coração que precisa subir ainda mais alto. Abraão se inclina e começa a reunir pedras, uma a uma, com mãos firmes e olhos marejados. Cada pedra carrega um peso que não é só físico. São memórias, são perguntas sem resposta, são suspiros que não foram ditos nem mesmo nas noites de oração. O altar se ergue lentamente. Não há pressa, porque cada gesto é uma despedida. Cada pedra encaixada é como um lamento calado sendo aceito. Isaque observa, talvez entenda, talvez apenas sinta. O coração do filho já percebeu que o altar não é para outro, é para ele. E mesmo assim, ele permanece. Não há registro de luta, não há fuga, há presença, há entrega. A madeira é disposta sobre as pedras, simétrica, cuidadosa, como quem prepara um leito sagrado, não um instrumento de morte. O céu observa e o silêncio continua. Não há trovões, não há sinais. Deus está ali, mas calado. Como em muitas noites da alma, quando clamamos e só ouvimos o próprio respirar. Abraão termina o altar. E quando se levanta, seu corpo carrega o cansaço de alguém que construiu algo muito maior do que pedras empilhadas. Ele construiu, com cada gesto, um altar invisível dentro de si.
Porque às vezes o que está sendo preparado fora é apenas reflexo do que já se entregou por dentro. O altar de Moriá é feito de pedras, mas também de lágrimas. Lágrimas que não caem nos olhos, mas que escorrem pelo espírito. Quantos de nós também temos construído altares assim? Com decisões difíceis, com perdas, com renúncias que ninguém vê, mas o céu vê, o Deus que pediu também observa. Não com crueldade, mas com um amor que prova, lapida e transforma. E ali, sobre aquele monte cercado de silêncio e sacrifício, o altar está pronto. Não como um palco de tragédia, mas como um espaço onde a fé será acesa com fogo e sustentada pela obediência. Abraão olha para o filho e o momento que antes parecia impossível se aproxima. A entrega está para acontecer, mas o coração já foi posto no altar. O altar está pronto. A madeira repousa sobre as pedras. O fogo tremula em brasas pequenas à espera de uma ordem. E Isaque se deita. Não há amarras descritas, apenas a aceitação. Talvez ele olhe para o céu, talvez feche os olhos, talvez sua alma, naquele instante, diga mais do que sua boca jamais ousaria pronunciar. E Abraão? Ele se aproxima com mãos trêmulas e respiração contida. O cutelo está em sua mão, a mesma mão que já havia acariciado a testa do menino em noites de febre, a mesma que o sustentara em seus primeiros passos. Agora, ergue-se no ar, e tudo se suspende. O tempo, a razão, até mesmo o céu parece conter o fôlego. É o momento que desafia todos os limites humanos, onde a promessa e o pedido de Deus se enfrentam no íntimo de um pai. A faca paira, não como instrumento de destruição, mas como metáfora da entrega total. Não se trata apenas de obedecer, trata-se de confiar, mesmo quando o gesto exige mais do que a alma parece ser capaz de suportar. Segundos que duram eternamente, um intervalo que ecoa pelas gerações. Ali, no topo de Moriá, o universo inteiro se curva diante da fé de um homem que está disposto a perder tudo, por amor a um Deus que ele não compreende naquele instante. Quantas vezes nós também ficamos suspensos nesse mesmo espaço, entre o que Deus pediu e o que temos medo de entregar, entre a perda e a esperança, entre a lâmina do corte e o silêncio da resposta que não chega. Abraão não hesita, mas também não se apressa. É como se soubesse que, naquele instante, o céu está mais perto do que nunca. E é verdade. Deus observa, Deus sente, e o Eterno espera até o último instante. Porque há momentos em que a fé só é fé, quando chega ao limite daquilo que o coração é capaz de entregar. Esse momento é o limiar entre a vida e a morte, entre o que é nosso e o que é de Deus, entre aquilo que jamais queríamos soltar e a confiança de que, mesmo sem entender, o Pai saberá o que fazer. O braço de Abraão se ergue, o altar aguarda e o mundo parece prender a respiração. O braço de Abraão ainda está erguido. A lâmina suspensa no ar reflete a luz do sol que agora domina o monte. Não há mais sombra, tudo está à mostra, tudo está exposto. Até mesmo o coração daquele homem que ousou crer contra toda a esperança. E então, o céu rompe o silêncio. Abraão, Abraão. A voz não é sussurro, é clamor. É urgência divina. É o brado que interrompe o inevitável. O braço do Pai paralisa. O gesto é interrompido no instante final, quando o mundo parecia já ter cedido à perda. E daquela voz celestial vem a resposta que o coração dele, e talvez o nosso, precisava ouvir. Não estendas a tua mão sobre o menino. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. É como se todo o céu exalasse alívio. Como se as estrelas voltassem a piscar. Como se o sopro de Deus enchesse o monte novamente de presença. O gesto foi interrompido. Mas a entrega
não. A obediência foi até o limite da ação, mas o coração já havia sido colocado sobre o altar. Deus não quis o sangue, nunca quis. Ele quis a disposição, quis o coração rendido, quis a confiança que se lança, mesmo sem compreender. Talvez o que Deus espera de nós também seja isso, não o sacrifício literal, mas a prontidão da alma. A fé que não exige sinais antes de obedecer. A entrega que não impõe condições antes de confiar. Abraão desce o braço. O cutelo não toca a carne. O menino vive. O pai permanece. E Deus se revela não como um destruidor de promessas, mas como o guardião delas. A provação não foi um jogo cruel, foi um altar de transformação. Porque há momentos em que Deus permite que caminhemos até o limite, não para nos ferir, mas para revelar o que existe dentro de nós. E às vezes só descobrimos a profundidade da nossa fé, quando ela é esticada até onde nunca imaginamos suportar. Ali, em Moriá, não houve morte. Houve revelação, Deus viu, e Abraão também. Viu que Deus é digno, mesmo quando o coração está em pedaços, e viu que sua fé, por mais dolorida, era suficiente para tocar o céu. O gesto foi interrompido, mas a história apenas começou. O som da voz celestial ainda paira no ar. O momento foi interrompido, mas algo novo começa a acontecer. Abraão ergue os olhos, e entre os arbustos secos, preso pelos chifres, está um carneiro. Não apareceu antes, não subiu com eles, não foi anunciado. Estava ali, no tempo certo, no exato instante em que a fé alcançou seu limite. O carneiro, o substituto, a provisão silenciosa de Deus. Abraão o toma, e ali, onde antes estaria o filho, repousa agora o cordeiro. O altar se cumpre, o fogo consome. Mas não é Isaque quem se deita sobre as brasas. Aquele animal, sem nome, preso pelos galhos, representa mais do que uma fuga do sacrifício. Ele é símbolo, é prenúncio. É semente de uma salvação que viria muito depois, quando outro cordeiro sem mácula seria entregue, não por falta de intervenção, mas por decisão divina. Em Moriá, a história aponta para o Calvário. Em Isaque, vislumbramos Cristo. No carneiro, vislumbramos a graça. A graça que se manifesta quando o coração já se esvaziou de tudo. A graça que não chega antes do tempo, mas nunca falha. Quantas vezes em nossa vida o carneiro apareceu no último instante? Quantas vezes Deus providenciou? Não antes da angústia, mas no ápice dela. Ele é o Deus que vê, o Deus que provê. Jeová Jiré. É como Abraão passa a chamar aquele lugar. Não como memorial de dor, mas como testemunho de provisão. Ali onde quase tudo foi perdido, nasceu um novo nome para Deus. Um nome que carregamos até hoje. Talvez agora você esteja à beira de um altar invisível. Talvez o coração já esteja sobre as pedras. Mas ouça, a graça ainda sussurra entre os arbustos. Deus ainda esconde cordeiros onde menos esperamos. Não há sacrifício humano quando o céu já preparou o substituto. Não há morte quando o amor decide intervir. Não há fim quando Deus entra em cena. O carneiro foi oferecido, o filho foi poupado. E Abraão encontrou naquele instante mais do que uma resposta. Ele encontrou a face de um Deus que não exige dor pela dor, mas que se revela no exato momento em que tudo parece perdido. O altar se tornou altar de vida, e o monte que seria lembrado como lugar de perda se tornou lembrança viva de redenção, porque onde há entrega, a graça sempre encontra um caminho. O altar se apaga, as brasas esfriam, o vento sopra novamente sobre o monte de Moriá, levando consigo o aroma de sacrifício e o som sagrado de um nome novo, Jeová Jiré. Mas há algo que não se dissipa, algo permanece, não sobre as pedras, mas dentro de Abraão. Ele desce o monte.
ao lado de Isaque. Mas nenhum dos dois é o mesmo, porque ninguém sobe a Moriá e volta como chegou. A fé que retorna, retorna transformada. Há um peso que se foi, mas há também uma reverência que se instalou, como se cada passo agora carregasse a memória do que quase foi e do que Deus impediu. Abraão não diz muito, talvez não haja o que dizer. Algumas experiências com Deus não pedem explicação, elas pedem silêncio, gratidão e um novo modo de olhar para o céu. Aquela promessa antiga, a de uma descendência como as estrelas, ganha agora um outro significado. Não é mais só esperança futura, é prova vivida, é fé que sangrou, que caminhou, que obedeceu e foi sustentada. Abraão viu Deus de outra forma naquele dia, não apenas como aquele que chama, mas como aquele que provê, que interfere, que guarda, até mesmo quando parece pedir o impensável. Isaque também desce em silêncio. O menino que carregava Timalenha agora carrega marcas invisíveis. Marcas que moldam, que permanecem, que o acompanharão para sempre. O caminho de volta talvez seja mais leve, mas é também mais profundo, porque a fé verdadeira não é apenas aquela que sobe o monte confiando, mas também aquela que volta reconhecendo que Deus esteve lá o tempo todo. E quando se volta de um lugar como Moriá, não se volta para viver como antes. Volta-se com olhos mais suaves, com oração mais humilde, com alma mais próxima do eterno. A fé de Abraão, antes fundamentada em promessas, agora é firmada em experiência. A promessa não mudou, mas o coração dele, sim, porque a fé que sobe com perguntas desce com uma certeza silenciosa. Deus é digno, Deus é bom e Deus vê. O altar ficou no alto, mas o Deus do monte desce com eles, em cada passo, em cada suspiro, em cada memória sagrada daquela entrega que não precisou se consumar para ser completa. Isaque caminha ao lado do Pai. Seus passos são firmes, mas seu silêncio mais profundo do que nunca. O menino que carregou a madeira agora carrega outra coisa, uma memória que não pode ser apagada. Ele não fala, e talvez não seja por medo, nem por trauma, talvez seja porque entendeu. Entendeu algo que palavras não alcançam. O altar em que deitou o corpo também acolheu seu espírito, e ali ele aprendeu algo sobre o Deus de seu pai, algo que ele levaria para sempre. Isaque não foi ferido por lâminas, mas foi marcado por presença, por um encontro indireto com o sagrado. Ele viu a fé do pai, sentiu a tensão do gesto interrompido, ouviu a voz que veio do céu e testemunhou o cordeiro surgir entre os espinhos. Quantos filhos hoje também caminham em silêncio, observando a fé dos pais? Quantos aprendem mais com os gestos do que com os sermões? Com a entrega silenciosa, com as orações sussurradas, com os altares invisíveis erguidos dentro de casa. Isaque carregava essa marca. Não uma cicatriz visível, mas uma memória espiritual. O menino que poderia ter sido a oferta tornou-se testemunha da provisão, e isso, por si só, o transformou. Talvez ele nunca mais visse a madeira da mesma forma, nem o fogo, nem o silêncio do céu. Tudo agora seria lembrança, tudo agora seria ensino. A jornada de Isaque ainda seria longa. Ele ainda teria seus próprios encontros com Deus, suas próprias lutas, esperas e orações. Mas ali, naquele dia, ele conheceu o Deus que vê. E mais do que isso, conheceu o Deus que interrompe, o Deus que prepara, o Deus que sustenta não só o Pai, mas também o Filho. E se calou, como quem respeita o sagrado que presenciou, como quem entende que há momentos na vida em que a alma só pode contemplar e guardar, porque algumas experiências com Deus não são feitas para serem faladas, mas para moldar, em silêncio, o interior de quem as viveu. E Isaque, ao descer o monte,
já não era mais só herdeiro de uma promessa. Era parte dela, vivida, protegida e lembrada, no santuário secreto do coração. Ao olhar para tudo o que aconteceu sobre o monte de Moriá, é inevitável que a alma humana se pergunte: por que Deus pediu aquilo? Por que um gesto tão extremo, tão denso, tão doloroso? Mas há algo que a narrativa nos revela em seu silêncio sagrado. Deus nunca quis a dor pela dor. Nunca desejou ver Abraão sofrer como um espetáculo. Nunca teve prazer na angústia de um pai, nem na vulnerabilidade de um filho. O altar foi construído, sim. A faca foi erguida, sim, mas o sangue nunca foi derramado. Porque o coração de Deus não pulsa por crueldade, mas por comunhão. Deus não é um ser distante que testa como quem avalia desempenho. Ele é um pai que vê o invisível, que pesa os corações, que escuta os silêncios mais profundos. E ele sabia que Abraão amava, mas queria saber se Abraão confiava. E há uma diferença imensa entre entregar algo por obrigação e entregar por confiança. O que Deus desejava não era o fim de Isaque, era o sim de Abraão. Um sim absoluto, um sim sem reservas, um sim que reconhece que tudo vem dele. E, se necessário, tudo pode voltar para ele. Moriá nunca foi sobre sofrimento, foi sobre revelação, foi sobre amadurecimento espiritual, sobre abrir mão não do filho, mas do controle. Quantos de nós ainda resistimos a isso? Quantos de nós ainda seguramos o que amamos com medo de que, se soltarmos, Deus leve? Mas ele não é ladrão de afetos. Ele é guardião de promessas. E quando pede, é porque deseja curar, transformar, libertar, não ferir. A dor, quando existe, não é fim, é passagem, é ponte, é caverna onde Deus entra conosco, não onde nos abandona. E mesmo quando parece que ele está em silêncio, ele está vendo. Está preparando o carneiro, está esperando o momento exato para dizer: agora sei que o teu coração é meu. A entrega que ele pede não é para ferir, mas para formar. E o que ele nunca quis foi a dor que destrói. O que ele sempre quis foi o amor que confia. Ali, no monte, essa verdade se revelou, não por meio da morte, mas por meio do livramento, do amor que interrompe, da graça que substitui e da voz que, mesmo tardia aos nossos olhos, sempre chega na hora certa. Deus não quis a dor de Abraão, quis a sua devoção e encontrou. Quando olhamos para o monte de Moriá à distância, com o coração já repousado sobre tudo de que foi vivido ali, percebemos que aquele altar era mais do que um lugar físico. Era um reflexo, uma imagem viva do altar invisível, onde Deus continua nos chamando a colocar aquilo que às vezes nem sabemos como soltar. O sacrifício, no fundo, nunca foi sobre o cordeiro ou o filho. Foi, e continua sendo, sobre o coração. Sobre o que estamos dispostos a entregar, mesmo que doa, mesmo que seja silencioso, mesmo que ninguém veja. Todos nós, de alguma forma, temos nosso próprio Moriá. E todos nós, em algum momento, ouvimos uma voz suave ou um chamado profundo, nos pedindo algo, não um bem material, mas algo muito mais íntimo, mais entranhado, mais difícil, medos antigos, planos que se tornaram ídolos, vaidades que ocupam o centro, pessoas que tomaram o lugar da esperança em Deus, identidades construídas fora da palavra, orações não respondidas que se transformaram em mágoas disfarçadas. E Deus nos convida com doçura e firmeza a deitar tudo isso no altar. Não porque Ele deseje nos deixar vazios, mas porque só com as mãos livres conseguimos receber o novo que Ele quer nos dar. Abraão precisou entregar o próprio filho, mas a nós, Ele pede o invisível, a confiança que resistimos em render, a fé que hesitamos em viver por inteiro. E quando a alma se ajoelha e reconhece: Senhor, tudo te pertence, então o altar se cumpre, mesmo sem fogo, mesmo sem lâmina,
mesmo sem lágrimas visíveis. O altar invisível é esse espaço secreto onde tudo em nós se curva, onde o sim não vem dos lábios, mas do espírito, onde aquilo que achávamos essencial é devolvido ao Criador. E o mais belo é que sempre que esse tipo de sacrifício acontece, algo muda. Ainda que nada se perca, ainda que Deus devolva o que pedimos, o coração volta diferente, mais limpo, mais leve, mais verdadeiro. Moriá não termina em sangue, termina em transformação. E é isso que Deus continua fazendo em nós, chamando, com amor, cada filho a entregar o que pesa, para receber o que liberta. Porque o verdadeiro sacrifício é o da alma que se rende por inteiro e descobre ali o altar da presença, onde tudo se perde, para que tudo se encontre de novo nas mãos de Deus. Há um tipo de fé que brilha nas certezas, que se firma nas promessas já cumpridas, que canta quando vê o milagre, que celebra quando a resposta chega. Mas há outra fé, mais silenciosa, mais crua, mais difícil. É a fé que caminha sem respostas, que obedece sem entender, que segue mesmo quando o céu parece de bronze e o coração de pedra. Foi essa fé que moveu Abraão, não a fé que sabe, mas a fé que confia. Ele não subiu Moriá com garantias. Ele não levou consigo uma palavra de consolo, uma alternativa escondida, uma rota de fuga. Ele apenas ouviu e obedeceu. Esse tipo de fé não se aprende nos livros. Ela é forjada no silêncio, na madrugada em que Deus parece distante, na noite em que o sono não vem e tudo o que temos é uma pergunta sem resposta. Por que Deus pede o que nos deu? Por que o caminho da obediência parece tão árido? Por que a entrega parece contradizer o amor divino? Mas ali está o segredo. A fé que caminha sem respostas não caminha sozinha. Ela é acompanhada, vigiada, guardada por olhos que tudo veem, mesmo quando não se mostram. É essa fé que se torna mais profunda, mais íntima, mais madura. Porque ela não depende de entendimento, ela depende de relacionamento. Abraão confiava porque conhecia a voz, e isso era suficiente. Talvez hoje você esteja vivendo essa mesma travessia, talvez esteja no meio do caminho entre o que Deus prometeu e o que ele ainda não explicou. Talvez seu coração esteja cansado de tentar entender. Mas saiba, fé não é ausência de dúvida, é presença de coragem, coragem de continuar, de subir o monte passo a passo, de dizer, eis-me aqui, mesmo quando tudo em você quer se esconder. Essa fé, mesmo pequena, é preciosa. Ela move o céu, ela sustenta o coração. Ela constrói altares invisíveis que o mundo jamais entenderá. E quando a resposta enfim vier, se vier, ela encontrará em você um coração já moldado. Não apenas pela espera, mas pelo amor que decidiu confiar. Mesmo sem ver, mesmo sem saber, mesmo sem entender, mas nunca sem Deus. Às vezes o coração humano tropeça não na ausência de promessas, mas no paradoxo delas. Como pode aquele que prometeu agora pedir o que deu? Como pode o mesmo Deus que disse, em Isaque será chamada a tua descendência, agora exigir que ele seja oferecido como sacrifício? Abraão não perguntou, mas sentiu. No silêncio de sua alma, a tensão era real. A promessa e a ordem coexistiam como opostos. E seu coração, dividido entre obediência e amor, caminhava sem entender. Essa é uma das experiências mais profundas da fé, quando Deus parece contradizer a si mesmo, quando aquilo que ele mesmo afirmou parece agora estar sendo desfeito por suas próprias mãos. Como confiar num Deus que pede aquilo que ele mesmo construiu em nossas vidas? Como crer em promessas que, por um instante, parecem prestes a se romper? Abraão nos ensina que a fé, para ser completa, precisa atravessar essas zonas de tensão, porque nem toda promessa é clara no caminho, nem toda palavra divina é linear.
Há momentos em que a lógica do céu confronta a lógica da terra, e é nesse confronto que o coração é lapidado. O Deus de Abraão não mentiu, não mudou, não se equivocou, mas quis mostrar que a promessa verdadeira não está presa a uma pessoa, a uma circunstância ou a um plano humano. Está ancorada nele. Abraão, mesmo sem entender, acreditou. Acreditou que Deus era capaz de ressuscitar Isaque. Acreditou que a promessa não seria quebrada, mesmo se o filho fosse tirado, porque a fidelidade de Deus é maior do que o cenário atual. Essa é a confiança que o céu espera encontrar em nós. Não uma fé baseada em previsões, mas uma fé que repousa no caráter de Deus. Ele prometeu. E ainda que tudo pareça ir na direção contrária, Ele cumprirá. Talvez você esteja em um ponto assim, onde aquilo que Deus disse parece estar se desmanchando, onde o que foi construído com lágrimas e esperança está agora diante de um altar de rendição. Mas lembre-se, se foi Deus quem prometeu, Ele mesmo sustentará. Mesmo que haja morte, haverá ressurreição. Mesmo que a lâmina suba, o cordeiro surgirá. Mesmo que a contradição seja aparente, a fidelidade será eterna. A promessa pode passar pelo fogo, mas não se queima, porque foi Deus quem a pronunciou, e o que sai da boca dele jamais volta vazio. Enquanto os passos de Abraão e Isaque ecoavam sobre as pedras de Moriá, um som mais profundo se desenhava nas entrelinhas da história, algo que atravessava o tempo. Algo que apontava para além daquele altar, para além daquela madeira, para além daquele cordeiro enredado nos arbustos. Isaque era mais do que um filho obediente, era sinal, era sombra, era a figura de um filho maior que viria. Aquele que também carregaria madeira nas costas, que também subiria um monte em silêncio, que também confiaria plenamente no Pai. A obediência de Isaque não foi apenas reverente, foi profética. Ao se deitar sobre o altar sem resistência, ele anunciava, mesmo sem saber, o Cristo que se entregaria em amor absoluto. A semelhança entre ambos não é apenas poética, é espiritual, é reveladora. Isaque subiu com confiança, Jesus subiu com consciência. Isaque carregou a madeira do altar, Jesus carregou a cruz da redenção. Isaque foi poupado no último instante. Jesus, não. Porque ele era o próprio Cordeiro, aquele que não viria apenas para substituir, mas para salvar. No Monte Moriá, Deus mostrou que proveria. No Monte Calvário, Deus cumpriu. Essa conexão entre pai e filho, entre altar e cruz, entre obediência e sacrifício, se torna ainda mais profunda quando percebemos que o mesmo Deus que poupou Isaque não poupou seu próprio filho. E isso não porque desejasse dor, mas porque desejava nos alcançar. A entrega de Abraão foi um sussurro da eternidade, um ensaio divino, um vislumbre da redenção. Quando olhamos para Isaque, vemos fé. Quando olhamos para Jesus, vemos salvação. E entre os dois, um fio invisível se forma, um fio de entrega, de confiança, de obediência perfeita. Talvez o seu coração agora sinta esse fio atravessando o tempo até você, porque essa história não está distante. Ela se repete espiritualmente cada vez que você escolhe confiar, cada vez que entrega algo, cada vez que se rende. E a figura de Isaque, silenciosa, obediente, submissa, torna-se espelho, torna-se exemplo, torna-se ponte entre o que Abraão viveu e o que Cristo consumou. Na madeira que Isaque carregou, já havia o prenúncio da cruz. E no cordeiro enredado entre os espinhos, já havia o perfume da graça. Porque Deus escreve com símbolos, Deus anuncia com gestos. E quando ele aponta para o futuro, o presente se torna eternamente sagrado. O altar já se apagou. O cordeiro foi consumido pelo fogo, mas algo permanece. Algo que não pode ser visto com os olhos, nem pesado com as mãos. É a presença do Eterno,
sussurrando no coração de um homem que ousou confiar até o fim. Abraão está de pé, mas sua alma está prostrada. Não em desespero, mas em reverência. Algo mudou, algo se revelou. O Deus que o chamou lá atrás, entre tendas e promessas, agora se revela como o Deus que provê. Jeová Jiré. Nome novo, experiência nova, relacionamento mais profundo. Deus sempre soube quem era Abraão, mas naquele monte, Abraão soube quem era Deus. Aquele que não se atrasa, que não esquece, que não pede para ferir, mas para formar, que prova para revelar, e que, no exato momento, faz o arbusto se mover e a provisão aparecer. Esse sussurro do Eterno não é feito de palavras, é feito de certeza, de consolo que repousa na alma, mesmo quando tudo ao redor está em silêncio. É como um véu que se abre devagar, e o coração entende que nunca esteve sozinho. Talvez seja isso que você precise ouvir agora, que mesmo sem sinais, sem garantias, sem explicações, Deus está ali, sussurrando no íntimo, sustentando nos bastidores, preparando carneiros enquanto sua alma caminha rumo ao altar. Abraão desceu do monte diferente, não mais apenas o patriarca de uma promessa futura, mas o homem que conheceu, no mais íntimo de si, o Deus que vê e provê. O Deus que se manifesta quando tudo parece prestes a se perder. O Deus que espera até o último instante para revelar seu amor mais profundo, Jeová Jiré. Esse nome ecoou por gerações, não como teoria, mas como testemunho. Talvez no silêncio da sua noite, esse nome também precise ecoar. Jeová Jiré, o Deus que sabe o que você ainda não disse. O Deus que enxerga o que você não conseguiu entregar. O Deus que sussurra, mesmo quando parece que o céu se calou. É esse sussurro que sustenta. É esse nome que cura. É essa presença que nos permite descer do monte com paz, com fé renovada, com o coração cheio de um amor que prova, que pede, que devolve e que, acima de tudo, permanece. O tempo passou, o altar esfriou. O vento que um dia soprou entre as pedras de Moriá silenciou, mas a montanha ainda fala. Ela não foi esquecida, não se perdeu entre as tantas geografias da fé. Permanece, não apenas como lugar, mas como símbolo, como lembrança viva de que há encontros com Deus que mudam para sempre o rumo de uma alma. Moriá não é só um ponto no mapa, é um ponto no coração. É o lugar onde promessas são testadas, onde entregas são exigidas, onde Deus se revela de forma inesperada. E por isso, continua falando. A cada vez que somos chamados a confiar, sem entender. A cada noite em que Deus parece pedir algo que amamos. A cada momento em que a fé é mais silêncio do que certeza. Ela fala no sussurro da madrugada, no altar construído com orações, na obediência que escolhe não desistir. Fala àqueles que carregam a madeira das suas lutas diárias, aos que sobem montes invisíveis com o peso da responsabilidade, do amor, da fé cansada. Fala aos que deitam seus planos sobre o altar e dizem com voz trêmula: seja feito conforme a tua vontade. Moriá nos lembra que Deus vê, que Ele está presente quando ninguém mais está, que Ele prova, sim, mas também provê, que a entrega nunca é em vão, que o altar nunca é lugar de abandono, mas de reencontro, e quando tudo parece perdido, a montanha sussurra. Ele ainda é Jeová Jiré. E essa voz ecoa até hoje, no coração de cada filho que já precisou entregar algo que amava. Na memória espiritual de cada servo que se sentiu testado, além das forças. Na alma de cada um que, mesmo com medo, escolheu confiar. Moriá fala, e continuará falando, até que cada altar construído em silêncio seja testemunho de um Deus que age no último instante, de um Pai que não se esquece, de uma fé que sobrevive ao fogo e floresce no silêncio,
porque onde houve entrega, há eternidade, e onde há fé que confia até o fim. Há uma montanha invisível diante da qual o céu ainda se inclina. A montanha de Moriá, o lugar onde o amor provou que a graça sempre chega. E agora, alma querida, a montanha se distancia, mas o eco da história permanece. A brisa da madrugada parece sussurrar em seu quarto, e talvez seus olhos já estejam pesados, seu coração mais calmo, sua alma envolta em uma paz mansa. Mas antes que o silêncio da noite se complete, uma pergunta paira no ar. O que você levaria para o monte da entrega? Talvez não seja um filho, talvez não seja algo visível, mas todos temos dentro de nós algo que o Pai, em amor, nos convida a colocar sobre o altar. Uma dor antiga que ainda pulsa, um medo que paralisa, um sonho que nunca se realizou, uma culpa escondida, um nome que ainda mora no seu coração, um desejo de controle, ou apenas o cansaço. A entrega que Deus nos pede não é para nos empobrecer, é para nos libertar. Ele sabe o quanto pesa o que você segura. Ele sabe o que isso tem te custado. E hoje, como fez com Abraão, ele apenas convida. Confia. Entrega. Descansa, porque o cordeiro já foi preparado. A graça já está a caminho, e a provisão vem antes mesmo que a sua dor fale em voz alta. Que esta noite, ao repousar sua cabeça, seu coração também repouse. Que você encontre no silêncio o abraço do Eterno. Que ao dormir, o peso se transforme em leveza e que os seus sonhos caminhem mansamente por entre as trilhas de Moriá. O Pai conhece o sacrifício que você não precisa concluir. Ele só queria saber se você confiava. Senhor, ensina-nos a confiar até o fim. Ensina-nos a ouvir a tua voz, mesmo quando ela chama em silêncio. Ensina-nos a soltar o que pesa, para segurar o que salva, e que ao acordar, sejamos como Abraão, com os olhos cheios de fé e os pés prontos para descer do monte, não com menos, mas com mais de ti. Se esta jornada pela palavra e pela dor dos tempos antigos, como foi com Abraão, guiando um povo cansado sob o calor escaldante do deserto, tocou seu coração, eu ficarei profundamente grato por um clique silencioso no botão de curtir. E se quiser caminhar outras noites ao lado da fé, inscreva-se. Que o Senhor te guarde. Boa noite